volta para o segundo bloco do programa Ponto de Vista, hoje tratando sobre a Semana Cultural da Consciência Negra, que acontece em Tupã. E nós temos para esse bate-papo o vereador Antônio Carlos Meirelles, o André da ONG O Monte, mais conhecido como André Black Rap, e também a pesquisadora Luciara Ribeiro, que está ministrando workshops aqui em Tupã, dias 19 e 20, que está falando para a gente um pouco sobre essa questão da consciência negra, da data e das políticas e culturas voltadas à divulgação do trabalho que ela também desenvolve e que está sendo feito aqui na nossa cidade. Quando você fala arte, estética afro-brasileira, o que vocês procuram mostrar, para as pessoas? Olha, essas são perguntas que vão ser tratadas no workshop, mas que elas são bem difíceis de serem respondidas, Então, tem vários pesquisadores que trabalham sobre esse tema, e o que é unanimidade entre eles é considerar que as artes, as produções estéticas afro-brasileiras, elas não se limitam, por exemplo, a uma produção que a gente pode considerar como dentro do cânone do que é a arte pelo viés europeu. Então, a gente pode pensar, por exemplo, uma arte afro-brasileira que vai estar na tecnologia da construção de equipamentos, de utensílios de trabalho, ferramentas de trabalho, porque essas ferramentas têm um design, essas ferramentas têm conhecimento, exige conhecimento matemático, conhecimento de engenharia. Então, aí a gente reforça que a complexidade que era a confecção desses objetos, então que não era uma mão de obra simplesmente braçal que vinha para o Brasil, Então, sobretudo, o que se tinha interesse, que se teve interesse durante o período de escravidão no Brasil, era pela uma mão de obra qualificada. Era uma mão de obra que tinha um conhecimento, desde da confecção, da extração do material, da sua confecção, do seu desenho, e aí vem... É todo um pensamento, desde a concepção estética, até... Daí vem esse pensamento estético, que todo esse conhecimento vai ser transmitido, influenciar no que hoje a gente vê dentro da nossa cultura. Isso tanto no que a gente está comentando aqui sobre o trabalho, mas também quando a gente vai pensar nas festas, toda a vestimenta que vai ser utilizada nas festividades, por exemplo, quando a gente fala do maracatu, do Bumba Meu Boi, das congadas, das festas de Moçambique, dos reisados. E aí a gente inclui outra maneira artística, que é a música. Então, a musicalidade, a voz, os instrumentos musicais que vão ser utilizados, a confecção desses instrumentos. E, fora isso, também a gente pode falar dessa produção que a gente vê mais como arte, a pintura, a escultura, e aí é variado. Então, não existe uma área onde o negro não esteja presente em toda a história do país. Está presente em tudo. Em tudo, Então, não tem essa grande riqueza de falar sobre o tema, porque a gente vai ver que não tem como contar a história do Brasil, contar a história da arte do Brasil, sem mencionar as populações negras, E essas populações negras dentro de uma relação também com as populações africanas. Então, é necessário também que a gente olhe para a África de uma outra maneira, que não seja esse olhar que coloque a África sempre como uma coitada ou um continente que não merece ser valorizado, sendo que é o contrário, Um continente riquíssimo, que sem ele o Brasil não existiria. Então, acho que o curso vem um pouco nesse caminho, assim, de uma reflexão sobre a história da arte e sobre a história do Brasil. Não vou perguntar tudo, senão eu tiro esse impacto de quem vai acompanhar, Na literatura, porque a gente tem muita literatura, falando principalmente do negro, a literatura que se fazia no século passado, início do século passado, mas era também feita por escritores brancos, que muitas vezes, Jorge Amado, que é um dos grandes autores, sim, que escreveu grandes obras reconhecidas mundialmente, e era um escritor baiano também. Nós temos Machado de Assis, que era negro, funcionário público. Então, existe uma literatura negra que fala do próprio negro, sem ser essa visão do branco, passando o que ele vê dessa questão do negro. Lima Barreto foi outro.
Sim, sim, claro. Existem muitos nomes, né? E uma coisa importante também de salientar, eu acho que é uma diferença desses termos, né? Então, quando a gente usa... muita gente não sabe então, se usa afro-brasileiro, se usa afrodescendente, se usa negro, né? Então, a gente tem que entender, por exemplo, que quando a gente fala de afro-brasileiro, a gente está falando de uma gama de influências que atravessa todos nós. Todos nós somos afro-brasileiros, porque temos influências e temos, né, geneticamente uma ascendência africana, né? Agora, nem todos os afro-brasileiros são negros. Então, aí a gente tem que conseguir separar as duas coisas. Então, Jorge Amado faz uma literatura afro-brasileira, mas é um homem branco, né? Então, ele tem um protagonismo como homem branco que tem os seus privilégios. Então, é diferente quando uma pessoa negra vai fazer uma literatura que pode ser afro-brasileira ou não, porque também as pessoas negras não têm que falar só sobre o que significa ou sobre questões afro-brasileiras, podem falar sobre o que elas quiserem, mas as influências, os privilégios, né, na verdade, os privilégios que essa pessoa vai ter de acessar alguns espaços são bem reduzidos. E aí a gente vai ter, principalmente... né, a gente vai ter grandes nomes da literatura, como você falou, Lima Barreto, Machado de Assis, que para muitos, se não sabem, era negro, né? Porque até pouco tempo atrás as pessoas não diziam... Não sabiam, né? Não sabiam que Machado de Assis é negro, pois é negro. Então, Machado de Assis é um grande escritor, né, do final do século XIX. A gente vai ter, por exemplo, Carolina Maria de Jesus, grande escritora periférica, né, que vai inovar e colocar a voz de uma mulher negra, né, de origem periférica na literatura brasileira, sendo considerada uma das autoras mais vendidas no seu tempo, né, vendendo até mais que Jorge Amado no período. E foi para o exterior as obras dela, né? O seu traduziu para mais de 14 idiomas. É o mais famoso, né, das suas obras e é fantástico, né? E que até hoje, enfim, né, é conhecida, mas ainda ganha pouco a valorização do que ela realmente merece. E agora eu acho que contemporâneos, né, a gente pode pensar em toda a influência que a Carolina ela abriu, né, e as portas com a literatura marginal paulistana, que é um grande fenômeno dos saraus, principalmente, não sei aqui em Tupã como isso ocorre, mas na cidade de São Paulo a gente tem vários saraus, de onde tem saído escritores como o Sérgio Vaz, né, o Marcelino Freire, o Ferrez. Já esteve então, aqui também com a gente. Tem vários nomes aí que podem... A Djamila Ribeiro, que é uma grande escritora, que agora está ganhando cenário, falando de feminismos. Então, enfim, o que a gente precisa fazer é ir buscar, né? Dar visibilidade. Deixa eu te perguntar uma questão que a gente fala muito e é um debate, né? O Brasil hoje vive um momento de extremos, né? Tudo que você fala... Ou você tem uma opinião, ou você tem outra opinião. Você muitas vezes não consegue chegar num consenso, discutir. A questão do preconceito. Existe o preconceito velado, aquele que a gente vê, o desrespeito, e aquele preconceito que está na mente das pessoas. Eu mesmo te perguntei aqui com relação a escritores negros, você falou, o negro não precisa especificamente falar dele. Como Rui Barbosa, como Machado de Assis, escrevia sobre a sociedade carioca daquela época dele. Como é que é lidar com isso? Porque muitas vezes a gente não percebe. Você tem frases, você tem hábitos, você tem manias que você demonstra o preconceito mesmo sem saber, ele já é impregnado na vida das pessoas. Como mudar isso? Mudar, eu acho que o primeiro passo para mudar isso, e o passo mais importante, é a criação de políticas públicas. Então, não dá para a gente colocar o racismo ou o preconceito como algo individual de cada um, como uma responsabilidade individual, sendo que a construção dele foi uma de responsabilidade pública, foi uma construção do Estado, né? Então, quando o racismo e o preconceito ele faz parte da estrutura estatal do país, é muito difícil, como indivíduo, a gente quebrar isso. Então, com a criação de políticas públicas, e essas 3 políticas que eu citei, é um caminho, né? Tem sido um caminho, mas que é pouco, né? Então a gente precisa ampliar muito mais isso. A gente pode ir alcançando mudanças, e essas mudanças podem trazer a reflexão do indivíduo, então cada pessoa vai ter que refletir sobre as suas atitudes, repensar as suas posturas, os pensamentos que muitas vezes
eles, né, vêm tão enraizados desde muito tempo, as pessoas já não percebem mais, tão naturalizado que é. E aí, acho que isso é um tempo, né? Não dá para a gente esperar de um dia para o outro. Mas tem como fazer ações. Então, quem puder, então, ler um livro de um autor afro-brasileiro negro, né? Escutar mulheres negras, ouvir músicas, participar de ações como essas que estão sendo organizadas pela Semana da Consciência Negra aqui em Tupã. Eu acho que tem muitas ações como indivíduo que a gente pode fazer também. E outras, né, que é cobrar as nossas lideranças políticas para que elas realmente ajam no combate ao preconceito e ao racismo e pela a igualdade racial e não reforçando, né, que essa desigualdade ela continue existindo ou se propague cada vez mais. Vereador, uma semana, né, de atividades é uma semana de reflexão, mas é preciso que ações aconteçam durante todo o tempo, né? Essa vigilância, esse olhar, né, para que nós mesmos não cometamos essas questões. É verdade. Eu luto muito isso, que vem pregando dentro das políticas públicas, fazendo aí essas indicações para que realmente o prefeito olhe para as políticas públicas, trazendo e valorizando realmente assim, toda essa conscientização da consciência negra. Então a gente luta muito por isso e vamos colher futuramente. Eu sou um sonhador, eu gosto muito daquela frase do Augusto Cury, que diz que quando você sonha, o sonho está presente, você pode até fazer o mendigo virar reis. E quando há falta desse sonho, muitas vezes a pessoa idosa, o jovem vira idoso. E quando há o sonho, o idoso vira jovem. E eu sonho que realmente a gente vai colher, que todo mundo vai ser irmão. Não precisa pregar nada. Nós vamos só sentar, não tem cor. Nós somos seres humanos, estamos aqui para o bem comum. É isso que eu acredito. Antes da gente passar para o André, que ele vai fazer uma fala final e nós vamos apresentar um clipe de um trabalho que ele já desenvolve com a ONG já há muito tempo, eu queria ouvir a sua opinião. Eu só faço perguntas difíceis, né? A gente quer definir algumas coisas, mas eu acho que é interessante, porque você estuda essas questões, então você tem uma visão mais aprofundada do que a gente vive, do que a gente enfrenta e do que nós temos que superar. Nós tivemos as eleições agora para um novo governo. O Brasil ficou muito polarizado e a gente viu esse discurso de ódio, de perseguição, de uma série de questões que deixa a gente muito preocupado. Como é que vocês estão vendo isso, né? Como é que as pessoas estão vendo isso? Não só da questão do negro, mas de um modo em geral, né? Contra algumas minorias, contra uma série de questões, né? Até se dizia, as minorias têm que se adequar às maiorias. E um discurso que coloca as pessoas uma contra as outras. Como é que você vê esse novo Brasil que surge a partir do dia 1º de janeiro de 2019? Bom, né, eu acho que que não é um novo Brasil, é o Brasil que sempre existiu, na verdade, né? O Brasil tem uma história de conservadorismo, uma história de que as elites sempre estiveram no poder e então não tem muita novidade, assim, o que a gente está vivendo é que esses discursos, eles deixaram de ser velados, as pessoas deixaram de ter medo, né? Porque a gente teve um processo de combate a eles, com a criação de várias leis. Então a gente pensar que a primeira lei foi a Lei Afonso Arinos dos anos 50. Então, ou seja, a gente tem um país que foi fundado em 1500 através de massacres, invasões, depois com um período longo de quase 400 anos de escravidão. E a primeira lei que vai ser criada para reparar um pouco isso é em 1950, e que é uma lei que ela também mascarava, de certa maneira, né? Porque ela não aprofundava o combate. E a gente vai ter algumas leis mais recentes. Então, o racismo no Brasil passou a ser considerado crime há pouco tempo atrás. E aí o que fez com que as pessoas elas escondessem esse preconceito dentro delas, não porque elas estavam revendo a postura ou refletindo sobre o problema que né, enquanto humanidade,
ter esse tipo de pensamento, mas era por medo, né, de ser punido pela lei. Ser punido. Então, quando as pessoas passam a criar um discurso de que a lei já não é mais válida, né, porque eu acho que uma coisa que mais me assustou nesse período de eleições, que a gente ouviu muitos discursos e viu muitos relatos e ações preconceituosas contra as chamadas minorias, é de que as nossas leis não funcionam, né? Então, a gente não tem punição, de fato, para quem comete atos racistas, né? Então, temos leis muito frágeis. E aí, o que vai acontecer com essas minorias é que elas vão continuar lutando, como sempre aconteceu na história do Brasil. Então, não é novo, não é novidade para ninguém, assim, porque é uma história de mais de 400 anos de luta. E continuaremos lutando pela liberdade e pela dignidade, né? Parabéns pelo seu trabalho e por levar essa mensagem, né, para toda a sociedade, né, não apenas para a questão dos negros, mas para que todos nós possamos entender, né, qual o nosso papel na sociedade e como nós devemos agir, né, cada vez mais dentro de uma ordem e de uma correção. Sim, como você falou, não é uma luta só das pessoas negras, né? Não. Então, convido a todos para unirem a essa luta, para a gente pensar numa uma sociedade mais igualitária, para que a gente possa criar realmente políticas que façam combate e que possa transformar o Brasil num país que a gente merece. Muito obrigado pela sua vinda aqui, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Vereador, estamos indo para o final do programa também, acho que, né, falamos um pouco, né, um assunto que ele não se esgota, né, um assunto que a gente coloca em debate as questões e vamos caminhando. Verdade. Luciana Ribeiro, muito obrigado por ter vindo aqui na TV Câmara. Nós, como políticos, vamos dizer assim, em nome dos 15 vereadores, em nome do nosso presidente Walter Moreno, deixamos aqui um abraço dos 15 vereadores. Volte sempre em Tupã. Tupã está de braços abertos para que realmente, levando essa política, levando a liberdade, a democracia, resgatando a cultura de um povo, para que realmente amanhã as pessoas possam entender e não possa ter aí o racismo. Muito obrigado pela sua dedicação e essa explicação, uma aula aqui nesse momento, nesse bate-papo. Agradeço aí também o nosso amigo André, que desenvolve um belo trabalho na ONG O Monte, levando o nome de Tupã. Hoje você tem que entrar ali, tem que entrar na fila. Isso é importante, é o belo trabalho que vem desenvolvendo. Então, eu como, os meus convidados e como representante da Câmara Municipal, só tenho a agradecer. E vamos ter realmente uma consciência para o povo brasileiro. É isso. Obrigado, vereador. André, obrigado pela sua vinda aqui mais uma vez. As portas da TV Câmara sempre abertas para divulgar o trabalho que vocês fazem na cidade de Tupã. E eu deixo um espaço final aí para você reforçar o convite, falar das atividades e depois chamar um clipe que vocês trouxeram para a gente poder acompanhar e encerrar esse nosso programa. Bom, eu que mais uma vez eu agradeço, né? Agradeço aqui a oportunidade. Meirelles, por mais uma vez lembrar dessa divulgação e da Semana da Consciência Negra. Agradeço a vinda aqui dessa professora aqui também que vai estar hoje, tá? Então, um convite especial aí para as famílias, para as mães. Segunda, dia 19. Nessa segunda, dia 19 e terça, dia 20. São 2 dias de workshop, das 6 da tarde até as 10 da noite. E também um convite especial para os professores, para professores aí da rede municipal, estadual, para poder participar dessa ação, desse workshop e aprender um pouco mais aí, para que possa transmitir também esses conhecimentos aí hoje, né? Não só o workshop de hoje e amanhã, mas também que participem de todas as atividades aí da Semana Cultural da Consciência Negra de Tupã. Lembrando que a semana, com essa série de atividades, a semana acaba, mas a consciência não. Tá? Então, é necessário que buscamos mais informações, aprendemos um pouco mais sobre a África, tá? Sobre a cultura afro-brasileira. A gente tem fazendo um trabalho muito grande com as crianças aí, explicando aí que vai além da escravidão, assim como ela estava comentando, sobre os negros do Antigo Egito, né? Os negros antigos, os faraó, o povo negro que governou o mundo por mais de 3.000 anos,
né? Então é importante a gente resgatar essas histórias aí nas atividades e oficinas, para as crianças, sim, tá? Para elas entenderem, crianças negras e não negras, né? Para elas entenderem essa formação do povo negro. Então, um convite especial aí para participar. Quero agradecer mais uma vez os voluntários, agradecer a ONG O Monte, agradecer a Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Tupã, prefeito Ricardo Raimundo, Caia Ock, vice-prefeito, Renato Gonzalez, secretário de Cultura, pela a disposição e a coragem de estar fazendo, de estar promovendo a Semana Cultural da Consciência Negra. Então, muito obrigado e vamos para mais a primeira atividade da semana e também durante o mês também participando. O videoclipe? O videoclipe aí do grupo Companhia de Dança Estilo Black, que é o espetáculo Empoderamento Black. Obrigado aos nossos convidados. Nós ficamos por aqui com o programa Ponto de Vista. Hoje falamos sobre uma série de atividades que acontecem em Tupã, a Semana Cultural da Consciência Negra e um videoclipe para a gente encerrar esse nosso bate-papo. Até mais. Um caso contestável, direito questionável, necessidade de ocupar, invadir as vitrines, lojas principais, referências acessíveis, é poder para imaginar. Mídias virtuais, anúncios constantes, revistas, jornais, troca estética opressora por identificação transformadora. Procuram-se bonecas pretas, procuram-se bonecas pretas. Resistência alocada na dança. A magia de um talo de arruda que vale uma floresta inteira. Aí, ser livre tem preço no mundo onde preto assusta. Quer saber? Há tempos não pergunto quantas coisas custam. Sei que é uma guerra injusta, mas ela incrusta, até ela frustra, mas manda busca. E neste lento, povo igual fusca, voltei maré. Já se calma aqui, no meio das calma vida. Dia de galvanite, já tenho alguma na vida. Cargas e cargas de só centenário diário, quase ultrapassa um ano. Aí, tô pra falar esse bagulho 6 a 400 anos. Liberdade sem
E depois ela foi silenciada, invisibilizada pela sociedade que não aguenta ver uma mulher preta no poder. Se você não conhece, pare tudo que está fazendo e procure saber sobre Carolina Maria de Jesus.